Olá, eu tenho pensado muito o quanto essa maratona, essa preparação para o vestibular, para o Enem, ela tem sido cada vez mais produtora de ansiedade coletiva nos últimos anos. É uma etapa regada de muitas mudanças, de muitas emoções, ansiedade, medo com relação ao futuro e à aprovação. E algumas pessoas já me perguntaram o que a gente pode fazer com isso, que apoio nós podemos fazer para esses jovens. Então eu quis escrever um texto, eu vou até pedir a liberdade, porque eu vou estar vendo alguns pontos aqui que eu acho importante tratar com vocês, da ideia de acolhimento. Eu espero que alguma palavra, algum sentido do que eu disser seja significativo para você, jovem, e possa de alguma forma te ajudar. Vamos lá? Falando então com os jovens, os adolescentes, sobre sentimentos, eles sempre me mostram nessa etapa muita fragilidade, se mostram solitários, muitas vezes incompreendidos e até excluídos. E eles deixam bem claro que, além da transformação pela qual eles estão passando, fisiológica, psicológica, emocional, busca de identidade pessoal, decorrente da própria idade, esse processo de adolescer parece ter um papel social sem uma função muito definida, né? Eu sou estudante, e isso gera uma ideia de inutilidade, uma insegurança e uma confusão nesses jovens. O que eu vou fazer? O que eu consigo alcançar na minha vida? Será que eu vou ser alguém? Como se ainda não fosse, sempre fosse. Essas são algumas das principais perguntas que esses jovens fazem, sabe, nesse período. E o colégio, como eles ficam lá grande parte do tempo, às vezes mais de 10 horas por dia, anos, ou no colégio e no cursinho, esses dispositivos acabam representando um suporte, uma segurança, uma rede de apoio onde tem comuns, pares, pessoas que eles se identificam e um senso de pertencimento. E, além de tudo, ao passar dos anos, alguns vão aprovando, outros vão ficando. É um misto de despedida muito próximo, de se refazer novos vínculos e uma sensação de vazio, de incerteza, do que fazer no presente, de incapacidade, de não ter sido produtivo o suficiente. Para alguns, o alto volume de exigência ainda dos pais, por resultados educacionais, tá passando da hora de você começar a trabalhar, é ainda um estímulo muito estressor e causa assim de depressão entre vários jovens. Outra angústia nesse processo é a demanda extremada de performance. São muitos conteúdos cobrados. E se esses jovens têm alguma dificuldade em determinada área ou algumas disciplinas, isso coloca em xeque a imagem que ele tem de si. E a família e a sociedade, que de várias formas investem e veem esse indivíduo, e inclusive investe financeiramente, acabam projetando nesses jovens muitas expectativas. E a ideia que eles constroem é de que, se eu não for aprovado de novo, se eu tirar uma nota ruim, eu posso modificar como as pessoas me veem. A autoexigência extrema de alguns jovens que se propõem a ser aprovados numa universidade federal e para um curso muito competitivo, que de fato é um desejo dele, ele precisa se conscientizar, se autoconhecendo muito, com apoio, com suporte social e compreender que é um projeto de médio e às vezes longo prazo. E somente esse autoconhecimento vai ajudá-lo a saber e reconhecer seus limites, respeitar esses limites, projetar seu tempo, organizar os seus estudos. E não existe meta maior do que você.
O tempo de preparação para as provas, ela requer inclusive compreender a lógica dos diversos estilos aí de bancas que são as organizadoras aí das provas, né? Que tem estilos e questões completamente, tendenciosamente diferentes, pegas. É uma corrida contra o tempo, né? São menos de 4 minutos para você resolver cada questão, já que ainda tem uma linguagem diferente do habitual que você precisa utilizar, argumentar e concluir numa redação, com temas muitas vezes imprevisíveis. Nessas circunstâncias, morar num outro estado, caso ele seja aprovado, isso deixa de ser qualquer dificuldade. Está ali com pessoas que nunca viu, em condições, riscos, em lugares onde ele não conhece nada, deixa de ser dificuldade. É então uma prova de resistência. E a gente precisa encarar que é difícil o seu projeto, é difícil e árduo esse processo. E ele, por si só, ele gera ansiedade. Os nossos jovens hoje, nós todos na realidade, nós temos muitos acessos a estímulos e a informações e sem tempo para digeri-las. E cada vez mais esses jovens diminuem o espaço de ser, de refletir e de falar sobre si mesmos. Há uma desconfiança assim no ar, sabe? A ideia social é tornar esses indivíduos funcionais e produtivos. E isso é muito diferente de respeitar a subjetividade e o tempo de cada um. Atualmente, a maior dificuldade de nós, humanos, é de produzirmos laços afetivos, íntimos. Se alguma relação de alguma proximidade for possível, beleza. É uma tendência cultural sempre de mostrar, não, tá tudo bem, não tem problema não, tá tudo ótimo, com recortes, com filtros, né? Mas nas relações realmente próximas, íntimas, são possíveis sim as fragilidades, as nossas diferenças, o compromisso emocional com a verdade, que é o que nós temos com os seres humanos, procurar se respeitar nas diferenças, e tentar se cuidar, né, uns dos outros, das dores, e reconhecer que ali dentro tem muito, muito potencial para muitas outras coisas, não só para estudar. Tanto vazio e tanta angústia, para onde vão? Para o corpo, né, que expressa o que não é possível ali aparecer em palavras ou nas telas, e isso vem então no corpo, em forma de ansiedade, de automutilação, de bulimia, de obesidade, insônia, taquicardia, pânico, depressão, uma estima baixíssima. Não dá para a gente se anestesiar, né? Isso faz parte do processo, mas a gente não precisa se adoecer tanto. Então, eu quero, nesse vídeo, fazer 2 propostas para vocês, né? Entre as provas e agora esse momento de aguardar o resultado dos vestibulares e do Enem, em torno aí de 2 meses. Então, passada essa maratona, eu proponho para vocês uma autoavaliação. É como uma cartografia, fazer um mapeamento de si, se buscar, sabe? Se compreender aonde a ansiedade está prevalecendo. Há sentimento de culpa? Culpa do quê? Desde quando? Há um excesso de autoexigência? Perfeição onde? Nós somos finitos. Acredita que criou muitas expectativas? Mas em tudo que nos propomos é natural do ser humano criar expectativas. Nesse intervalo, então, entre as provas e os resultados, fica aquele vácuo, sabe? Como se fosse um eco. O que restou de mim? Eu só era estudante, e agora? É preciso tocar e repensar nas relações pessoais, nos afetos, nas relações familiares, nos seus pequenos hobbies e prazeres, nos seus valores, nas suas habilidades, em outros vários desejos que você tem
e vários sonhos. Eu sugiro, inclusive, fazer uma árvore que eu chamo a árvore dos sonhos. Então, você desenha ali a copa, tem o tronco e as raízes. Na copa, você faz um brainstorming e coloca ali todos os seus sonhos de todos os aspectos da sua vida. Vem nas raízes e ali você coloca tudo que você já tem. Ah, eu quero um amor afetivo duradouro. Então, eu já tenho namorado, eu tenho saído para ter contato com as pessoas. Ah, eu quero aprender a jogar beach tênis. Ah, eu tenho oportunidade de procurar um grupo que são de amigos próximos. Enfim, aí você cita tudo que você já tem em termos de base, de possibilidade de ir atrás desses pequenos e grandes sonhos, e no tronco você vai colocar ali coisas que você pode ainda correr atrás, se aprimorar e focar, além de focar só nos estudos. Nós temos muitos sonhos, né? E eu queria reforçar para vocês, como eu falo para muitos orientandos e alguns pacientes meus, que nós precisamos ter vários amores na vida. Então eu sempre faço assim, olha, são vários pilares que nos sustentam, né? E eles precisam minimamente estar equilibrados, perfeitamente equilibrados, nunca vão estar, porque a vida é muito dinâmica, mas o lado familiar, social, espiritual, profissional, educacional, a saúde, o lazer, o esporte. Então, todos esses pilares, eles precisam de investimento. Então, se eu invisto em apenas um, eu enfraqueço os demais. E aí, eu fico desequilibrado. Se eu tenho algum problema nesse aspecto, eu estou tendenciosamente a desmoronar. Há um vazio e eu preciso me restabelecer, me reerguer, fortalecendo esses outros pilares. Uma segunda proposta é compreender que nós vivemos numa lógica de cobrança de perfeição e nós precisamos fazer as pazes com as nossas limitações. Nós temos limites, nós não somos perfeitos. E a gente pode sim refazer a cada ano, diante de análise de comportamentos, de envolvimentos e relações, estratégias, refazer caminhos. Podemos sim ter o plano A, mas é possível também ter um plano B e ele não tem necessariamente que vir nessa ordem. Eu posso ter o B primeiro para depois ter o A. Revermos como a gente lida com os altos e baixos da vida, que é normal, a vida ela é muito dinâmica, né? E eu falo, olha, a vida dói, a gente tem que elaborar algumas coisas para isso ter significância na nossa vida e nos mudar enquanto seres humanos, né? Busque apoio social através da família, através de amigos próximos que vocês confiem e fale isso. Fale das suas angústias, fale dos seus medos e se cuide. E se precisar, procure ajuda profissional. Um grande beijo para vocês.